Continuando então com o básico de probabilidade, então a gente vai falar de eventos excludentes. O que vai acontecer quando a gente tem eventos excludentes? Jogar um dado e ser um ou par. Então, um ou par não pode acontecer ao mesmo tempo. Ou ele é um ou ele é par. Então, quando eu tiver eventos excludentes, eu vou somar as probabilidades. Então, primeiro, a probabilidade de ele ser 1 é 1 sobre 6. O meu espaço amostral, a gente já sabe que é 6, todas as possibilidades, e o evento que eu busco é uma das possibilidades. E ser par, quais as possibilidades aqui dele ser par? Eu tenho 2, 4 e 6. Não pode ocorrer ao mesmo tempo que 1, então eu vou somar. Eu tenho 3 chances em 6 dele ser par. Então, 1 sexto mais 3 meios é 4 sextos, e a minha probabilidade é de 66% de eu jogar um dado e eu obter como resultado, como evento, um número 1 ou um número par. E eventos não excludentes são aqueles em que há sobreposição, né? Eles não se excluem, eles podem ocorrer simultaneamente. Então, jogar um dado e ser 2 ou par. Então, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e ser 2? É 1 sexto, é uma possibilidade no meu espaço amostral, que são 6. A probabilidade dele ser par é 3 sobre 6. Eu tenho 3 possibilidades em 6 dele ser par. Porém, aqui a gente tem uma sobreposição. Ele pode ser, ele não excludente, ele pode ser ao mesmo tempo, aqui a gente está vendo, ó, 2 e par. Então eu tenho que subtrair essa sobreposição, que é 1 em 6. A possibilidade dele ser 2 e par. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma probabilidade de 3 sobre 6, que dá 0,5 ou 50%. Por que quando ele é não excludente, quando há sobreposição, eu tenho que diminuir? Porque a chance dele ser 2 e par é a mesma, né? Isso não vai aumentar as probabilidades, é o mesmo resultado que vai contribuir para os dois resultados, ser 2 ou par. Por isso eu tenho que diminuir a sobreposição. Agora a gente vai falar então de 2 ou mais eventos, né? Em mais de um evento. Como que eles se relacionam? Então, quando a gente estava tratando de probabilidades de eventos excludentes e não excludentes de um único evento, a gente fazia subtração, adição, subtração. Quando a gente está falando de vários eventos, a gente vai usar a multiplicação. Então, vamos ver um exemplo de eventos independentes tratando de mais de um evento. Qual a probabilidade de eu jogar 2 dados e dar 1 e 6? Então eu tenho 2 eventos independentes. O que quer dizer que eles são independentes? Que um não vai influenciar o outro. Então, não pensem, né, que se você jogou um dado, na sua primeira jogada você teve, por exemplo, aqui o resultado 1, que por ter dado o resultado 1 na primeira jogada, na segunda jogada o evento 1 tem menos chance de ocorrer. Não, ele continua tendo as mesmas chances de todos os outros números. Por isso que se diz que são 2 eventos independentes, um não influencia o outro. Um exemplo clássico, sorteios da Mega Sena, são todos eventos independentes, um não influencia o outro. Então a probabilidade de dar qualquer resultado de todo o espaço amostral da Mega Sena, que são dezenas, centenas de milhões, é a mesma para todas. Então a probabilidade de dar 10, 15, 16, 18, 20, 24 é a mesma de dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que nunca aconteceu de dar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque a probabilidade de qualquer número é muito pequena. São dezenas de milhões de combinações. Então, se a gente pensar a longo prazo, provavelmente um dia vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas pode levar em milhões de anos. Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Qual a probabilidade de jogar 2 dados e dar 1 e 6? Então, no primeiro evento, eu tenho aqui 2 eventos, né? Eu estou jogar 2 dados. No primeiro evento eu tenho uma possibilidade de 1 e 6. No segundo também. Então no primeiro eu quero que dê 1, no segundo eu quero que dê 6. Então eu tenho uma chance em 6. Então eu vou multiplicar, né? Eu não vou mais somar, eu vou multiplicar,
eu vou ter 1 sobre 36, que vai ser 0,027. Então, uma probabilidade bem baixa, né? Em torno de 3%. Então, a probabilidade de você jogar um dado e a primeira vez dar o número 1 e a segunda vez dar o número 6 é de 0,027%. E agora falando de vários eventos, ainda de mais de um evento, mas no caso que eles são dependentes. Então a gente tem aqui cartas. Por que cartas são eventos dependentes e jogar um dado é um evento independente? Porque quando você tira uma carta do baralho, você está mudando as probabilidades da ocorrência de outros eventos. As chances mudam. Quando você joga um dado, não. O seu espaço amostral continua sendo de 6. Quando você tira uma carta de um baralho, não. O seu espaço amostral, ele muda. Porque a carta não é reposta, ela não é colocada de volta para o baralho. Então, nesse exemplo aqui, você tem 6 cartas na mão. Um As, um 2, um 3, um 4, um 5, 6. Qual a probabilidade do primeiro evento tirar A e no segundo tirar 4? Então vejam, a gente está tratando de eventos dependentes. A carta não vai voltar para o baralho. Então, na primeira tirada de carta, eu tenho uma probabilidade em 6. Na segunda, eu tenho uma em 5. Por quê? Porque uma carta já saiu do baralho, independente do resultado que deu. Se eu tirei a carta que eu queria ou não, a probabilidade ela muda, porque eu tenho uma carta a menos do baralho. Então, eu vou multiplicar igual, da mesma forma, eu tenho 1 sobre 30, 0,03. Né? Então, uma probabilidade de em torno de 3%, falando de eventos dependentes. Para encerrar aqui nossa aula de probabilidade básica, vamos falar de um conceito importante de probabilidade. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de algo que vai ocorrer a longo prazo. Pequenas amostras estão sujeitas ao acaso, ao fator aleatório. Então, por exemplo, se um funcionário de recursos humanos de uma empresa com 10 funcionários falar assim: o turnover da minha empresa ele está fora do normal, está fora do padrão. Eu tenho um turnover muito alto. Vocês acham, comparado com a média de mercado, vocês acham que a afirmação dele faz sentido? Não faz muito, né? Porque com uma empresa de 10 funcionários, ela está sujeita ao acaso. Né? É difícil você trabalhar com probabilidades, com médias, tendo uma amostra tão pequena. Agora, se você pegar uma empresa com muitos funcionários, vamos falar milhares de funcionários, e você olhar a longo prazo, aí sim você consegue ter uma média e você consegue dizer se a empresa tem uma rotatividade alta ou baixa. Então, pequenas amostras, a probabilidade provavelmente ela vai estar distorcida, né? Ela vai estar fora do esperado. Até ela pode estar dentro do esperado, mas provavelmente ela não vai estar. Quando a gente está falando de grandes amostras a longo prazo, aí sim, aí a probabilidade ela tende a converger para a média esperada, para os valores esperados. Então, para a gente entender esse conceito aqui um pouquinho melhor, eu fiz aqui um pequeno experimento no R e fiz aqui alguns prints. Então, se você jogar um dado 6 vezes, qual é a média esperada? Então, se a gente pegar aqui os números o espaço amostral dos dados, todas as possibilidades, eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Se você somar isso e dividir por 6, a média esperada de você jogar um dado é de 3,5. Então a gente está falando da probabilidade de jogar um dado e ter uma média esperada. Então a gente ia esperar que tivesse uma média de 3,5. Só o que acontece? Eu fiz aqui um teste simulando um dado, jogando o dado 6 vezes, para ver a média que eu obteria. Então vejam aqui, ó, uma pequena funçãozinha para simular o dado 6 vezes, somar o resultado. Na primeira jogada, a minha média foi 2,6. Na segunda jogada, eu tive uma média de 3,1. Na terceira jogada, 4,3. Na quarta jogada, 2,1. Então veja que aqui eu tenho mais ou menos algo próximo da média esperada, mas
o que a gente pode constatar é que a média da probabilidade, da ocorrência dessa probabilidade, ela flutua bastante. Então é exatamente por isso, porque eu tenho poucos eventos, né? Eu não consigo avaliar de fato o evento com poucos experimentos, com poucos eventos. Então, isso se aplica ao caso lá, por exemplo, do turnover, pode se aplicar à produtividade de um determinado funcionário, enfim, a qualquer outro exemplo em que os seus experimentos, os seus dados que você tem para analisar são poucos. Então, a gente tem que considerar a probabilidade a longo prazo. Se a probabilidade de ocorrência de um evento é de 10%, você vai encontrar essa probabilidade a longo prazo, não a curto prazo. Então, para reforçar isso, eu fiz aqui um segundo experimento. Então, em vez de jogar um dado 6 vezes, eu joguei ele 100 mil vezes, né? Eu simulei o jogo, a jogada aleatória do dado 100 mil vezes. Então, veja os resultados que eu obtive. 3,5, 3,496, que aqui a gente arredondaria para 3,5 também, aqui 3,5, 3,5. Então, quando a gente tem muitos eventos, mais dados, a gente tende a encontrar a probabilidade que a gente esperava. Então, a gente sempre tem que pensar que probabilidade é algo que a gente estuda a longo prazo.